Mas eu começo o programa falando sobre a alimentação das crianças. Que tarefa árdua muitas vezes, né? Você sai correndo, quer chamar atenção, quer distrair pra ver se come, não come aquela coisa. Muitas vezes você tá até desanimada de tanto tentar. Talvez seja a sua neta, o seu neto, e você fica atrás tentando fazer comer, né? Agora preste bastante atenção, porque é possível melhorar a alimentação dos pequenos, sim. E por incrível que pareça, é mais simples do que você imagina. Vamos juntos ensiná-los a comer de forma mais saudável e prazerosa. E a melhor? De forma lúdica, com brincadeiras, pratos coloridos e criativos. Quem está aqui para nos ajudar nessa missão é a Fátima Miquelin, nutricionista, sócia diretora da Dinâmica Auditoria e consultoria em segurança alimentar. Seja muito bem-vinda, minha querida. Nossa. Uma honra te receber, viu? Prazer, todo mundo. E eu tô encantada com tudo que você montou aqui, tá a coisa mais fofa. Que lindo! Dá vontade de comer, né? E a primeira coisa que eu falei pra Fátima é, puxa, mas isso dá um trabalhão. E ela já me respondeu, não, Cláudia, eu fiz isso aqui em segundos, não é? É bem rapidinho pra fazer, bem É tranquilo. só pensar na montagem. É só pensar. Deixar a criatividade fluir. Exatamente. E aí, quando você tem uma criança que tem dificuldade de comer, pra comer bem, é preciso brincar, é preciso aliviar aquela tensão que às vezes os pais ficam. Tem que comer, forçando a criança a comer. Então, quando você faz um prato desses, ao olhar, já dá vontade de comer. Então, ela já vai ter um carinho a mais com esse alimento. Você sabe que é igual pra gente, pro adulto, porque não é legal quando a gente vai a um restaurante e hoje os chefes estão cada vez mais focados nessa apresentação do prato. Não é bacana a gente pegar um prato lindo, com uma apresentação toda especial? É a mesma coisa para as crianças, só que o que é belo para eles é o lúdico. Sim. Né? E aí, na hora de você fazer uma refeição, é muito importante os pais perceberem que as crianças, elas têm um tempo delas. Então, não dá para você oferecer uma única vez e definir isso como a criança não gostou. Ela tem que experimentar muitas vezes, de 10 a 15 vezes. E eu digo que pode passar um tempo, às vezes a criança realmente não gosta. Tem um aninho, começou a comer, aquilo não gostou. Oferece daqui a 2, 3 meses, oferece de formas diferentes, né? De preparação e também a forma de montar o pratinho. Então, nesse momento, a criança ela vai olhar aquele alimento, se ela provou uma vez, às vezes ela não gostou. Quando ela prova uma segunda, ela já começa a achar que não é tão ruim. Isso acontece muito com os meus filhos. Hoje, eles já até entendem, eles falam assim pra mim, mamãe, eu tô me acostumando com o sabor, deixa eu me adaptar. Então, eu vou oferecendo várias vezes, até a hora que a criança aceita. E isso é muito gratificante quando você vê uma criança comer alguma coisa que antes ela não comia. Agora, para fazer uma boa alimentação, a gente tem que entender que a família tem que ter uma boa alimentação, porque a maioria das vezes a mãe também não come frutas, verduras e legumes e ela quer que a criança coma. Então não tem como você oferecer alguma coisa que você mesmo também não gosta e também não come, porque a criança ela tem uma percepção de que a minha mãe está me oferecendo, mas eu não a vejo comendo. Ela oferece com aquela carinha assim de que não está gostando também, né? Então, você precisa ter um hábito alimentar saudável para que o seu filho também tenha um hábito alimentar saudável. Porque só obrigar a criança a comer e você mesmo não comer, fica bem complicado. É verdade. E aqui a gente já primeiro come com os olhos, né? Eu me lembrei daquelas papinhas que às vezes a gente insiste pros filhos, né? Aquela maçaroca, amassa tudo, fica com aquela cara horrorosa e quer que eles gostem. É obrigado? Tem que comer dessa forma? Não, não tem que comer dessa forma. Eu falo que quando você vai introduzir um alimento novo para uma criança, coloca pouquinho no prato. Tem que ser assim, uma porçãozinha pequenininha. Olha essa borboleta, até gente. porque quando a criança olha, ela vai falar, é só um pouquinho. É diferente de colocar um montão tudo misturado, que aí, assim, já dá um aspecto ruim, né? Aquela coisa toda misturada. E depois, a quantidade também faz muita diferença, porque se eu provei e não gostei muito, e aí a mãe fala, olha, tenta experimentar mais um pouquinho para você ver como é gostoso, mas é só um pouquinho. Ela vai experimentar, ela vai ter o prazer de falar, não, esse pouquinho aqui eu consigo comer.
Agora, se você coloca muito no prato, aí já fica mais difícil da criança gostar. Fátima, as brincadeiras, elas facilitam ou elas prejudicam? Por exemplo, distrair a criança, coloca lá um filminho, às vezes é um videogame, às vezes está contando uma história e vai. Criança distraiu, abriu a boca, você enfia a colher. Isso é bom ou é ruim? É ruim, é muito prejudicial. Até porque, assim, para você comer, você precisa sentir o sabor, você precisa perceber a textura do alimento. Então, é um momento de estar à mesa, de preferência com a família. Porque ali é uma hora em que a família está reunida, que a criança tem oportunidade de pegar alguma coisa do prato da mãe ou da mesa. Não tem que ter essa preocupação, esse medo de que a criança não pode tocar no alimento, não pode se sujar. Tem muito disso também. Às vezes fala, não põe a mão porque vai sujar, não pode brincar com o alimento porque alimento é coisa séria. Assim, a gente vai fazer essa refeição de uma maneira tranquila. A criança pode pôr a mão, a criança pode amassar, colocar na boca, tem que experimentar, tem que curtir aquele alimento, aquele momento. Então, isso não dá para fazer na frente da televisão. Porque na frente da televisão a criança está lá prestando atenção em alguma coisa e você colocando na boca dela sem perceber o sabor. Os pais vêm com uma ansiedade muito grande, né? Às vezes até o filho deixa na tua casa, você que é vó, avô, e aí você fica com aquela responsabilidade também. Puxa, eu tenho que dar comida pro meu neto, pra minha neta, ele não quer comer, mas eu preciso fazer de alguma forma com que ele coma. E aí essa tensão acaba passando pra criança, né? E a alimentação vira uma guerra e não um momento prazeroso. Isso. Na maioria das vezes o que eu percebo é exatamente isso, é uma guerra dentro de casa. Não, você tem que comer, a criança chorando. Isso causa alguns traumas. Eu vejo mães que às vezes a criança não come nada, não come nenhuma fruta, não come nenhuma verdura, não come nenhum legume. Mas aí você pensa, é culpa da criança? Não, é a forma com que você apresenta esse alimento e a forma, às vezes, até agressiva de falar, come, você tem que comer, porque isso faz bem para a saúde. Então, se você brinca com a criança, se ela é muito pequenininha, bebezinho, a gente está introduzindo uma alimentação. Você faz uma papinha com 1, 2 legumes diferentes, às vezes amassado, às vezes passadinho na peneira, você vai colocando na boca, sem açúcar e sem sal, porque a criança ela não tem ainda um paladar definido quando você está introduzindo a alimentação. Então, ela não sabe dizer assim, isso daqui está bem temperado ou está mal temperado. Ela está começando a comer. E muitas vezes os pais querem que a criança coma do gosto deles, muito doce ou muito salgado, que é completamente errado. Então você vai introduzindo o alimento, faz isso uma vez por semana. Às vezes você pode pensar assim, né? Fazer tudo isso dá um maior trabalho, eu vou fazer isso todos os dias? Não, não é fazer todos os dias. Escolhe um dia da semana. Pega o domingo, que normalmente as pessoas estão em casa. Faz um prato mais elaborado, senta à mesa, ou às vezes não precisa nem sentar. Já aconteceu de eu fazer jantar na sala. Forra a toalha no chão da sala, a gente coloca lá tipo piquenique. E brinca com a criança ali e vai dando a refeição ali. Então, eles comem com muito mais facilidade, porque não tem um clima de tensão, né, naquele ambiente. Como é importante a gente usar a criatividade para criar momentos especiais, né? E é importante planejar, porque se a gente não planeja, eu me lembro da Super Nani, que sempre dá as dicas lá daquele roteirinho, né? Ela fala bastante da gente fazer uma programação, né, com as atividades programadas. Se a gente não se programa, a gente acaba se atropelando e não fazendo aquilo que a gente poderia fazer. E que deixaria o dia muito mais prazeroso. Não é verdade, Fátima? Verdade. Uma outra dúvida que as mães têm. A gente pode trocar uma refeição para os pequenininhos por uma mamadeira de leite? Não, isso não é adequado. Você fala pequenininho, bebezinho tem bebezinho nos primeiros anos. Mas tem até os que vão até os 5 anos e aí não quer comer, então toma um leitinho, toma um Nescauzinho. Não, não é adequado. Mas a gente tem que entender assim, a criança tem o tempo dela. Do mesmo jeito que a gente tem, naquele momento eu não tô com vontade de comer. Às vezes tem determinadas horas, vamos servir o almoço, mas eu não tô com vontade de comer agora. Espera meia hora, espera mais 40 minutos e oferece a refeição correta. É que, geralmente, as famílias querem que seja naquela hora que ela produziu o alimento que tem que comer, é obrigada a comer naquele horário. Tudo bem que às vezes a gente tem criança para ir para a escola, tem alguns horários, então se a criança está com dificuldade, oferece um pouco mais cedo, dá um tempo para ela comer, porque aí ela vai ter essa tranquilidade de comer. Agora, a gente ficar substituindo, isso corre um risco enorme da criança substituir o leite, né,
por leite uma refeição, às vezes biscoito, que eles dão muito, e que não vai ter os nutrientes salgadinho. necessários para abastecer Sim. o corpo, né? Como Sim. a gente sempre fala aqui, que o alimento é combustível, a gente precisa de um combustível bom, rico e variado, que vá nutrir aí todo o nosso organismo. Agora, em relação às quantidades, né? Os pais têm muitas dúvidas em relação ao quanto dá de comida para a criança. É o quanto ela quer? Ou não? A gente precisa forçar a comer, raspar prato, etc. Não force comer. O que a gente tem que fazer assim é respeitar, porque o corpo tem uma demanda. Se a gente oferece o alimento com frequência, alimentos variados, respeite a quantidade que a criança come. Também a gente não pode medir a quantidade pela nossa fome, porque às vezes a mãe pensa que come bastante, acha que a criança também vai comer um pratão. Não, observa qual é a quantidade que essa criança consome. O que vai dar um parâmetro para a gente saber se está correto ou não? É o peso. É a altura, é ver como que essa criança está se desenvolvendo. Se a criança está se desenvolvendo bem, tá tudo certo, mesmo que ela não coma. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse, meu filho não come. Mas como assim não come? Não come nada. Toma leite pronto e tá bom e ele tá na curva direitinho. Não. Isso não pode, a gente não pode deixar. Não pode deixar. Mas aí como é que faz, por exemplo? Porque a angústia dessa mãe não é pequena, é grande, ela já tentou de tudo e ele não come. Então, uma brincadeira que a gente pode fazer normalmente. Quando um dos meus filhos não quer comer, brócolis, não gosto de brócolis, não gosto de brócolis. Geralmente, o que eu faço? Eu faço um pratinho com brócolis, eu adoro. Então, eu começo a comer na frente dele, eu falo, olha, você não pode comer. Criança, quando você fala não pode, elas enlouquecem. Mas por que eu não posso comer? Não pode comer porque eu só fiz pra mim esse aqui. Aí eu deixo um pouquinho ali, dou uma saidinha, ele vai lá e come, escondido. Aí ele fala, comi, escondido de você. Eu falei, mas por que você comeu? Era meu. Aí no dia seguinte eu faço de novo. Aí ele vai, tenta comer, eu falo, não pode. Então, quando você brinca dessa forma, ou às vezes você esconde em algum outro lugar, fala, isso aqui é só pra mim, você não pode pôr a mão, deixa aqui. Eles vão e comem. Então, se você brinca, ao invés de você ficar obrigando, você fala, não pode comer, isso aqui é só pra mim. Muito bem. Brincar com as crianças, né? E achar aí uma forma, um caminho positivo para estimulá-los a fazer uma alimentação rica. Afinal de contas, é na variedade que a gente vai encontrar todo o combustível que a gente precisa. Se você tem dúvidas sobre alimentação, a gente pode até abrir o leque, porque a gente tá com a Fátima Michelin e ela sabe muito. Manda pra gente no 011 9 50 45 18 40. WhatsApp funcionando, gente. Vambora, participando. 011 9 50 45 18 40. Eu volto aqui já e a gente tem as dúvidas e você responde, tá certo? Ok. Agora a gente volta com a Fátima Michelin, que é nutricionista, respondendo as dúvidas sobre a alimentação. A gente já no primeiro momento falou sobre alimentação saudável para as crianças, mas se você tem alguma dúvida sobre dieta, a Fátima já veio aqui, já falou sobre jejum intermitente, já falou sobre as nossas escolhas para montar um prato bom, né? Já falou sobre emagrecimento. Se você tiver qualquer dúvida sobre alimentação, manda pra gente, 011 9 50 45 18 40. Já estou aqui com muitas perguntas. Que é isso na mão? Então, uma meinha, que às vezes a gente não tem um monte de mãe que tem uma meinha, um pezinho só. Faz um bonequinho, olha que simples. Gente, que fofo! Você colocou aqui papel. É papel. Faz dois papelzinho. olhinhos, Isso. uma linguinha. E aí já tem um fantochezinho pra brincar com os filhos. E aí, na hora de comer, você vai pegar no pratinho, oferece aqui, oferece ali. E aproveita nesse momento para dizer, olha, isso aqui é saudável, tem bastante potássio. Come! Ai, que fofo! Viu que demais? E ó, vovó, faz isso com seus netos. Já imaginou a lembrança que eles vão ter? Melhor avó do mundo. Isso é que é gostoso, isso faz a vida ficar divertida. Né, Fátima? Verdade. Vamos às perguntas? Vamos. A primeira pergunta é de uma vovó. Sabia que as vovós iam gostar do tema. E ela fala assim, boa tarde, Cláudia. O meu netinho vai completar 1 aninho no mês que vem. E a minha filha tá tentando tirar ele do peito, mas tá muito difícil. Será que a Fátima tem alguma ideia do que pode ajudar? Parabéns pelo sucesso. Ruth de Aguaí. Beijo, Ruth. Obrigada pela participação. Olha,
A amamentação, ela é recomendada até os 2 anos. Se essa mãe tem condições de continuar amamentando, vai ser melhor para essa criança. Inclusive, para ela não ter tantas alergias, o sistema imunológico fica melhor, mais fortalecido. Agora, se essa mãe precisa trabalhar e não tem dificuldades com isso, ela vai introduzindo mais ou outros tipos de alimentos diferentes, colocando lá os horáriozinhos de amamentação de manhã, aí uma papinha, um suquinho e vai colocando outras refeições. É evidente que a criança também não quer perder o vínculo com a mãe. Tem isso, né? Então aí ele fica querendo mamar mais frequentemente. É um pouquinho difícil para desmamar quando tem a relação do vínculo, não é nem tanto por causa de alimentação. Se ele comer certinho, daqui a pouco, quando ele quiser mamar, você oferece algum outro alimento, ele vai deixando de mamar com um tempinho. Mas o ideal é, se ela puder, pode ir até continuar 2 amamentando anos. até 2 anos. Engraçado, a gente fica se sentindo culpado, porque aí a criança já anda, a criança já tem dentinho, aí a criança quer mamar e também é cansativo, né? Mas então até 2 anos tá tudo bem. Sim, é agora, a recomendação. Desmamar é uma dureza, né? Eu me difícil. lembro, dói meu coração até hoje de lembrar. Ai, porque a gente também fica com esse vínculo afetivo com a criança, né? A minha menor, que já é uma moça hoje, mamou até 1 ano e meio, mas era uma coisa assim. E o negócio dela era mamar pra ficar olhando, fazer carinho. Depois que parou de mamar, o que eu chorei, gente do céu. Porque é um denguinho, né? Chorei uma quarta-feira inteira de saudades dessa fase. Fase boa demais, né? Verdade. Vamos continuar. A Andreina, ela é de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ela fala, bom dia, amando o horário de verão, assim posso assistir um pouco antes de trabalhar. Minha dúvida é, se tem algum alimento que substitua o feijão, pois o meu filho tem 11 anos, mas não quer comer feijão de forma alguma. Tem lentilha, tem grão de bico, tem ervilha. Todos esses grãos podem ser substituídos pelo feijão com tranquilidade. Tem a mesma quantidade de proteína, tem cálcio, tem potássio, tem vários outros nutrientes. É que às vezes a gente pensa assim, tem que comer isso. Nós temos no Brasil, graças a Deus, um leque enorme de alimentos, de variedades. Se a criança não gosta de um, pode ser substituído por outro, porque a gente também tem os nossos gostos pessoais, né? Às vezes, eu não gosto de pera, ou eu não gosto de maçã, troca a fruta, não tem problema isso. O feijão com arroz, que é tão tradicional, a gente acha que um prato completo tem Uma que ter feijão e arroz, perfeita. tem que ser a combinação perfeita. Ele pode ser substituído, por exemplo, pelo quê? Porque a gente fala assim, não vai ser feijão com arroz, então vai ser macarrão. Mas não necessariamente, né? O feijão com arroz é uma combinação com carboidrato, mas também tem proteína, é isso? Sim, na verdade o arroz e o feijão, eles se complementam em termos proteicos. Tá. Então o que falta no arroz tem no feijão. Então, se eu não tiver no meu cardápio, porque porque o meu filho não quer mais comer feijão, o arroz com feijão, o que eu poderia ter nesse cardápio? Então, você pode colocar uma lentilha, pode colocar ervilha, pode colocar grão de bico. Mas se ele não quiser essa combinação do branquinho com o escurinho, que aí é a ervilha, a gente pode, por exemplo, fazer uma salada de quinoa. Isso. Posso fazer uma verdura e não oferecer o arroz com feijão? Ou ele vai ficar fraco? Não fica, porque você pode substituir o arroz, por exemplo, por mandioca, por batata, por cará, inhame, porque são carboidratos também complexos e substituem tranquilamente então, o arroz. Sem neura, não quer comer feijão? Não quer comer uma coisa, oferece outra. É evidente que, eu falo, a longo tempo, como a criança está crescendo, ela muda o paladar. Então, o que ela comia com 3, 4 aninhos, ela não come, com 5, 6 ela começa a comer de novo. Ou então, eu vejo, por exemplo, as mães que falam assim, ele comia de tudo quando ele era bem pequenininho, agora ele não come nada. Às vezes passa por uma fase assim. Então, troque os alimentos, troque por outros sabores. Você falou que pode trocar o feijão por alguns vegetais, por exemplo, espinafre. Couve, espinafre, couve-manteiga, brócolis. Os vegetais de cor escura, porque eles são ricos em ferro. Eles são ricos em ferro, são ricos em cálcio, em potássio, em vitaminas do complexo B. Como o feijão. Sim. Então dá pra trocar sem neura. Dá pra fazer a troca. Boa sorte aí você, viu, com seu filhote. Agora, a próxima pergunta é da nossa telespectadora que diz assim, tem um bebê de 7 meses, ele não mama mais no peito e não quer saber de tomar leite de jeito nenhum. Então, eu tento oferecer outras coisas como papinha e frutas, mas às vezes ele não come, fica muito irritado e chorando. O que eu faço? Tem 7 meses? 7 meses. Então, o que precisa fazer é oferecer outros tipos de leite. A gente pode fazer, por exemplo, leite de castanha, pode oferecer um leite de soja.
são ricos também em proteína. Tem que ir tentando variar e também variando a forma de preparação, porque às vezes a mãe oferece sempre da mesma forma. Então, às vezes batido com uma fruta, às vezes num mingauzinho, às vezes com uma forma de pudim, gelatina. Você pode ir misturando coisas nesse alimento para que ele aceite de outra maneira. O que não pode é sempre oferecer da mesma forma, porque a gente fala que para melhorar essa questão da alimentação, da criança aceitar mais, você precisa oferecer 15, 20 vezes, mas de formas diferentes e não a mesma forma. Porque a criança chorando, irritada, muito provavelmente está com fome, né? Tá fraca. Nem sempre. O choro e a irritação nem sempre. Pode ser cansaço, pode ser excesso de barulho. Mas no caso desse que não está comendo, né? Se não está comendo, pode ser por conta da alimentação. Aí, observa também qual é o tipo de ansiedade. A mãe precisa se observar. Eu estou muito ansiosa para que essa criança coma. Eu deixo ela, às vezes, na família, sentada à mesa junto, comendo no colo e tendo possibilidade dela mesma pegar o alimento. Então, tem que observar isso. Se a criança pode tocar e se ela consegue alcançar, ela vai pôr a mãozinha, ela vai levar a boca. Então, eu poderia oferecer um pratinho sólido para um bebê de 7 meses? Para ele, por exemplo, pegar um gominho dessa tangerina e mascar? Ou não? Isso é perigoso? Não, com a supervisão da mãe. Se a mãe está com essa criança, pode deixar ele chupando o líquido da mexerica, da frutinha, pode sim. Às vezes a gente coloca alguns legumes, por exemplo, uma cenoura bem cozidinha, mas ela compridinha assim, aí ele consegue apertar na boquinha, dá para fazer, tem que estar bem cozido. E ficar atenta, né? E ficar atento, isso acompanhando. Próxima pergunta. Bom dia, sou a Sandra Mello, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A minha neta tem 10 anos, é magrinha, quando come fica logo satisfeita. E por mais que seja pouco, ela fica saciada. Como pode? Então, às vezes é uma questão genética. Eu era assim, eu era bem magrinha e comia bem pouquinho. Então, se você faz, é lógico, tem que acompanhar com um profissional de saúde, faz os exames de sangue. A criança está bem, não tem deficiência de ferro, não tem deficiência de cálcio, está dentro da curva de crescimento normal. Porque o crescimento é o último que vai afetar quando você tem uma desnutrição. Primeiro é o peso, mas às vezes a gente tem uma constituição genética magrinha mesmo. Então oferecer com variedade. No caso dela que tem 10 anos, ela pode ajudar a preparar essa refeição. Então assim, convide para preparar. Fazer o lanche, convide amigos para vir em casa, fazer o lanche junto. Então, nesse momento, a criança começa a comer mais, se ela também tem oportunidade de preparar alguma coisa para a Agora, família. eu tenho ouvido muito dos médicos, dos nutrólogos, nutricionistas que vêm aqui, que, resumindo assim, a grosso modo, que a gente come muito mais do que a gente de fato precisa, né? Sim. Que a gente poderia comer muito menos. Então, de repente, a gente também tem que pensar assim, o que é o pouco para você, o que é o muito, porque a gente tem uma relação diferente com a comida. Tem muito a ver com o nosso pós-guerra, né? Então a gente fica achando que tem que comer demais. E aí a gente acaba exagerando, né? E isso está correto, Cláudia, que você falou. Porque eu tenho que observar qual é o meu parâmetro de comer bem. Que quantidade que é. Porque tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Eu como pouco e fico super satisfeita. Ok. Nossa telespectadora disse que o filho dela tem 9 anos e não come nenhuma fruta e nenhum legume. Ela quer saber, eu consigo introduzir ainda, apesar da idade? Consegue sim. Só que eu volto àquilo que eu falei no início. A família come, a mãe come, o pai come. Precisa ver se em casa ele tem esse alimento disponível e se as pessoas comem. Porque senão ele vai olhar e falar, mas nem a minha mãe está comendo, por que eu vou comer isso? Né? Então, se você se você tem esse hábito, dificilmente a criança não vai comer mais. É verdade. Aí já me lembrei do meu pai que todo final de jantar ele pega a laranja dele, descasca com gosto, come com gosto, então aquela manga gostosa. E aí eu já ficava com água na boca e alguma coisa que eu não consigo resistir. Fruta, amo fruta. Uma outra ideia que eu tive, não sei se você já fez isso com teu filho, mas levar na Feira Livre. Na Feira Livre é tão legal, você vai passeando e o povo vai oferecendo uma provinha daqui, outra provinha dali. E de repente, quem sabe, ele vai por um outro jeito também, aprendendo a comer legumes e frutas. Mas tem que comer legumes e frutas? É uma obrigação? Tem que comer. Tem que comer. Tem por conta das vitaminas e dos minerais, principalmente, né? A gente, se não come frutas, verduras e legumes, você começa a ter deficiência de vitaminas que é extremamente grave. Passa a ter muito mais infecção, muito mais alergias. O risco de obesidade aumenta, assim, absurdamente. Então, hoje a gente observa que
a obesidade infantil tem crescido cada vez mais no Brasil, justamente pela falta do consumo de frutas, legumes e verduras. As crianças abrem os pacotinhos para comer. Perfeito. Ai, rapidinho, um pouquinho mais, vai. Eu fico doida porque as pessoas estão muito angustiadas. Olha, tem uma telespectadora que diz assim: meu neto tem 5 anos e não sabe mastigar, ele engole tudo direto e inteiro. Isso pode trazer prejuízos para a saúde dele? Sim, essa criança provavelmente é bastante ansiosa, por isso que acaba comendo rápido. Certamente ele também deve olhar alguém na família que faz isso. Então, avisa, olha, come com tranquilidade, percebe o sabor. Então, põe na boca um alimento junto com a criança, tenta passar na língua, no céu da boca, olha que gostoso. Com 5 aninhos ainda dá para brincar com isso, né? Sim. Talvez brincar de contar quantas mastigadas, né? Exatamente. Também de perceber, uma última brincadeira que a gente pode fazer é colocar uma venda nos olhos e colocar alguma coisa na boca e tenta descobrir o sabor. Por quê? Porque eu tenho que segurar esse alimento mais tempo na boca para descobrir. Legal, sem chamar a atenção, que é para ensiná-lo a mastigar. Olha que ideia bacana. Brincar de comer às escuras. Isso. E que é uma delícia. Já fui num restaurante assim, que você come de olhos vendados, a comida fica com outro gosto. É uma delícia. Exato, e tem que segurar na boca. E aí tem, você tem porque aí você tem que degustar para saber o que é, né? Muito bem. A Ana Lúcia, ela diz que mora em Juiz de Fora. Como deve ser a alimentação de uma criança de 4 anos? É o que a gente está mostrando aqui, né? Não é diferente do que a família, não deve ser diferente do que a família come. O que a família come, a criança nessa idade já pode comer. Você tem que ter cuidado de excesso de fritura, deve ser evitado, excesso de sal, excesso de açúcar, isso tudo tem que ser evitado. Agora, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carne é o básico. E a Maria Reniele de Pernambuco quer saber se ela pode comer beterraba todo dia para evitar anemia. Anemia tem vários alimentos, né? Você pode comer espinafre também, fígado, carne, tudo isso ajuda na anemia. Então, deve variar, não só comer um único alimento. Perfeito. Fátima Miquelin, nutricionista, a nossa convidada de hoje está no 011 9135 2063 e no Facebook Fátima Miquelin. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Muito bom aprender com você, viu? Obrigada. Muito obrigada.